Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Aqui iremos compartilhar um pouco sobre os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, trazendo um pouco do contexto histórico das políticas públicas e também da atuação do profissional de psicologia nos CAPs, embasado através de uma cartilha do CREPOP sobre as referências técnicas para a atuação do psicólogo no CAPs. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. A situação crítica no enfrentamento dos problemas de saúde da população impôs a necessidade de mudanças e desencadeou, a partir do final da década de 70, o processo a qual ficou conhecido como Reforma Sanitária, que culminou com a construção do Sistema Único de Saúde, garantido assim pela Constituição Federal de 1988. No campo da saúde pública, a saúde mental é o locus da reforma psiquiátrica. Entretanto, há entre saúde mental e reforma psiquiátrica diferenças significativas. Enquanto a reforma psiquiátrica refere-se a um processo político de transformação da assistência pública ofertada aos portadores de sofrimento mental, a saúde mental abrange com relação a diferenças estratégicas que visam a produção de algum modo de inclusão de questões subjetivas na produção de bem-estar e de saúde, alcançando a diferentes sujeitos e situações, como por exemplo atividades voltadas para o empoderamento de mulheres vítimas do processo de exclusão ou violência. Em relação à saúde mental, existiam algumas instituições do tipo abrigos que eram gerenciados pela Igreja Católica e que abrigavam os chamados loucos, muito embora, em grande parte, essas pessoas eram assimiladas e toleradas nas relações sociais cotidianas. E em 1852, ainda no Brasil Imperial, foi criado pelo Estado o primeiro hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, o Hospital Dom Pedro II. No século XIX, a loucura passou a ser domínio da medicina e ser reconhecida como doença mental. Dessa forma, surgiu o manicômio ou os hospitais psiquiátricos, designado Templo da Loucura. Mas, sobretudo, da ciência e, graças a ele, a psiquiatria criou o corpo enquanto especialidade. O manicômio, local onde a loucura deve se desvelar para o conhecimento médico, representa a própria possibilidade da existência da psiquiatria. O período da República ficou marcado durante as suas 5 fases quando se trata sobre reforma psiquiátrica. Na primeira fase da República, de 1889 a 1930, a saúde teve como característica principal o caráter filantrópico e emergencial. A saúde pública é tratada como área específica e seus recursos destinados à assistência médico-hospitalar e ações coletivas de controle de epidemias. Já na segunda fase da República, de 1930 a 1945, do ponto de vista da assistência psiquiátrica, é promulgada em 1934 a Segunda Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais, que dispõe sobre a profilaxia mental, a assistência e a proteção à pessoa dos psicopatas e a fiscalização dos serviços psiquiátricos. A internação psiquiátrica é reforçada como principal meio de tratamento, assim como o poder do psiquiatra na direção dos serviços. Na terceira fase da República, destaca-se a Constituição de 1946. A partir dela, a União faz a organização da defesa permanente contra as grandes endemias. Começa a legislar sobre seguros e previdência social, promove a defesa e proteção da saúde, legisla sobre o exercício das profissões, assegura a autonomia dos municípios quanto à organização de alguns serviços públicos locais, sem especificar os serviços de saúde, e determina a assistência obrigatória à maternidade, à infância e à adolescência. Na quarta fase republicana, o país esteve sob o regime de ditadura militar e as possibilidades de avanços para o setor de saúde obtidos no período anterior sofrem um recuo significativo. As políticas refletidas nas legislações sobre a saúde pública tem caráter discriminatório de natureza vaga e evolução lenta. O Brasil ingressa na quinta fase republicana com uma enorme efervescência de movimentos sociais. Portanto, os anos de 1970 são anos de denúncias e críticas. A verdadeira força de sustentação exercida pelo manicômio não estava em produzir resultados terapêuticos, mas sim de exclusão social, da exclusão física, bem como de exclusão em relação ao universo da cidadania, não sendo o louco um cidadão,
sustentava-se todo tipo de violência contra o mesmo. Em Minas Gerais, aconteceu também nesse período o terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria em 1979, que contou com a participação de dois atores importantíssimos que iriam influenciar de maneira decisiva os corações e mentes de centenas de profissionais que atuavam neste setor. A presença do psiquiatra italiano Franco Basaglia e do sociólogo francês Robert Castel. Ambos estavam atuando na Europa juntamente com outros profissionais no sentido de mudar os rumos da assistência psiquiátrica, produzindo textos estimulando discussões teóricas sobre a psiquiatria, seu papel, função e seus fundamentos filosóficos. Gastou-se quase 10 anos em discussões, implementando programas que visavam a melhoria dessas instituições. Sobre alguns marcos fundamentais, temos deles a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde em junho de 1986, um marco político decisivo para os rumos da saúde pública no Brasil, que apontou claramente para a construção do SUS, o Sistema Único de Saúde, quando discutiu o conceito de saúde como direito fundamental da pessoa humana, a necessidade da construção de um sistema único de saúde e as bases de financiamento para o setor, ressaltando a importância da participação popular nessa conferência, representada pelos seus 5.000 delegados. A Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, garantiu o direito à saúde no capítulo 2 da Seguridade Social. Nos seus artigos 196 a 200, são expressos os princípios que definem a saúde como direito de todos e dever do Estado. O movimento de luta antimanicomial, uma das intervenções mais significativas deste movimento foi a criação do 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Assim como a psiquiatria de setor na França e a psicoterapia institucional, que tinham como objetivo esse modelo de se evitar que o hospital psiquiátrico seja o centro da atenção à saúde mental, devendo o usuário ser prioritariamente tratado nos serviços extra-hospitalares. As comunidades terapêuticas no sistema de saúde da Grã-Bretanha, nessas instituições, pressupõem a criação de um ambiente de corresponsabilidade entre todos que estejam na comunidade. A psiquiatria comunitária ou preventiva nos Estados Unidos, que tinha ênfase na prevenção de doenças e a responsabilização do governo pelo doente e sua família. No entanto, essa política governamental não teve êxito, pois os centros estavam sem o suporte de um sistema nacional de saúde pública e foram implantados em números insuficientes para a demanda existente. E por último, a psiquiatria democrática italiana. O modelo italiano de assistência também pressupõe um modelo territorializado, com a superação gradativa dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por uma rede de serviços de saúde mental, cujo funcionamento é integrado dentro do território, prevendo que uma mesma equipe de saúde mental deve fazer desde as visitas domiciliares e demais acompanhamentos do paciente em todos os seus momentos. O projeto essencial é devolver ao sujeito sua condição de cidadania e participação social. O processo de reforma psiquiátrica no Brasil. A construção da rede de serviços substitutivos, como os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPS, os Centros de Convivência, os Serviços Residenciais Terapêuticos, os Núcleos de Trabalhos Cooperados, leitos em hospitais gerais, consultórios de rua, atenção à saúde mental na atenção básica, tem sido implementada por inúmeros municípios como novos espaços assistenciais, que objetivam, por fim, ao silenciamento e à exclusão de milhares de pessoas que trazem do chamado tratamento dos hospitais psiquiátricos. O objetivo maior desses novos serviços e da rede substitutiva é acolher e resgatar a subjetividade de cada um e, ao mesmo tempo, possibilitar a construção de redes relacionais e de convivência social. A implantação de um modelo psicossocial implica numa mudança de concepção acerca das pessoas com sofrimento mental e na busca de saídas e construção de estratégias em diversos campos que fazem conexão direta ou indiretamente com o campo da saúde mental, para fazer caber entre nós aquilo que muitos consideram não ter cabimento: a loucura. O crescimento do processo de urbanização e industrialização do país e o agravamento de problemas sociais enfrentados demandaram respostas que viriam
a se concretizar com a presença da psicologia e de outras disciplinas, subsidiando os processos de administração científica do trabalho, da saúde e da educação. No interior dos hospícios e de instituições médicas correlatas, o desenvolvimento e a expansão dos conhecimentos psicológicos representavam a contribuição da psicologia como ciência afim à psiquiatria. Em 1962, houve a regulamentação da profissão. Em 1971, a institucionalização da profissão por meio da criação legal dos conselhos de psicologia. Em 1975, vamos assistir um verdadeiro boom de psicólogos e de escolas de psicologia. Em 1980, as possibilidades de respostas da psicologia às urgências das lutas sociais travadas na direção da democratização da sociedade e da promoção da justiça social. Em 1981, cerca de 20 mil psicólogos estavam inscritos. 66% atuavam na profissão. 45% trabalhavam como autônomos. 57% concentravam-se na área clínica. 21% e 12% nas demais áreas de atuação, como psicologia organizacional e a psicologia escolar. E apenas 4% dos psicólogos desenvolviam suas atividades no serviço público. Em 1987, o movimento da luta antimanicomial. Em 1988, a pesquisa de quem é o psicólogo brasileiro, onde 40% atuavam na área clínica, 17% e 7% de atuação no campo organizacional e escolar, 5% docência e pesquisa e 2% na área comunitária. E em 2009, a mesma pesquisa é atualizada. 50% atuam na atividade clínica, 17% organizacional e institucional, 11% na área educacional, 11% em políticas públicas de saúde, segurança e educação e 7% na docência, pesquisa, psicologia jurídica e outras não especificadas. Em 2011, em um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, indica que tínhamos, na época, 29.212 psicólogos atuando no SUS, 20.463 psicólogos atuando no SUAS e 1.103 psicólogos atuando no Judiciário. A inserção da psicologia na saúde pública e na reforma psiquiátrica. Ao invés de doença, o trabalho com pessoas com graves transtornos mentais refere-se ao sofrimento de sujeitos concretos e singulares, tornando-se como referência à determinação psíquica e sociocultural dos problemas. O paradigma doença-cura é substituído pelo paradigma existência-sofrimento. Os psicólogos, como outros trabalhadores dessa clínica, não produzem apenas intervenções técnicas, mas antes disso disponibilizam acolhimento para dar suporte à travessia que o outro deve construir em sua experiência como sujeito humano. A ética que queremos afirmar está pautada nos valores da igualdade de direitos e do respeito às diversidades e cabe aos profissionais parceiros nesse empreendimento de tecer novas biografias e produzir novas subjetividades. O questionamento permanente acerca da direção de transformação que estão construindo na realidade por meio de sua atuação. Pare para pensar. A cidadania não é fazer do louco não louco. Não é fazer do louco um sujeito de razão, mas é compreender um campo da cidadania constituído como espaço da pluralidade. Por último, a atuação do psicólogo na política do CAPS. Dentro dele está a desinstitucionalização da prática e intervenção na cultura. A reforma psiquiátrica, que trouxe consigo a nova proposta de cuidado e assistência em saúde mental, assim como a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. Cabe a este serviço oferecer acolhimento, cuidado e suporte desde o momento mais grave, a crise, até a reconstrução dos laços com a vida. Este novo modelo é baseado no direito à liberdade, o consentimento com o tratamento, o respeito à cidadania e aos direitos humanos, a participação do usuário no serviço e articulam-se aos conceitos de território, desinstitucionalização, porta aberta, vínculo, trabalho em equipe e em rede. O que a prática nos CAPS revela de mais potente é que é o vínculo o recurso que melhor trata o sofrimento. É esta ferramenta que reveste todos os recursos disponíveis e possíveis de serem utilizados de sentido terapêutico e os tornam potentes na resposta.
O projeto terapêutico singular, que é um instrumento mutável que busca responder às necessidades naquele momento para cada usuário, sendo ainda a expressão e o espaço de inscrição das soluções e estratégias criadas por cada um na reconstrução da sua história de vida. A clínica do território e o confronto com as verdades do manicômio, assim como o trabalho em rede, uma resposta sempre complexa e necessária à desconstrução do manicômio. É isso. Esse vídeo teve como referência bibliográfica a cartilha do CREPOP, onde você pode encontrar no site do Conselho Federal de Psicologia. Tem como tema referências técnicas para a atuação de psicólogos no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, de junho de 2013, a qual teve como organizadora a Heloísa Helena. E como contribuição para o conteúdo, eu, Felipe Souza, e as quase psicólogas e excelentes amigas de sala, Suelen Soares e Mayara Silva. Espero que tenham gostado. Obrigado.